Queridos amigos, amigas, muito boa noite. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Meu nome é Ricardo e hoje estarei com vocês para a gente conduzir aqui a nossa reflexão e a nossa assistência espiritual, tá bom? Vamos falar hoje, gente, do capítulo 18. Muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Mais precisamente o item 5, que é um item que fala da porta estreita. Bom, é fato que a nossa vida ela é pautada pelas nossas decisões, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento. E nós sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Isso não determina que nós temos que fazer uso dessa ou daquela ferramenta. O fato de nós estarmos encarnados aqui é um sinal de que este é o local ideal, adequado, para que a gente dê um salto importante no nosso processo de progresso, de evolução íntima, espiritual. Só que o fato é que quando a gente faz uso dessas ferramentas aí para a gente conduzir a nossa vida, as decisões que a gente toma, as medidas que a gente adota na nossa vida, tudo isso representa muito para onde nós estamos levando as nossas experiências. Isso determina se nós estamos acelerando o nosso processo evolutivo ou não, né? Eu estou querendo dizer aqui se nós estamos utilizando os recursos da porta larga ou os recursos da porta estreita. Como eu falei há pouco, né, o estado atual da nossa humanidade, por vivermos num mundo de provas e expiações, predomina um pouco numa atitude um pouco contraditória, porque nós temos conhecimento. O Evangelho, por exemplo, do Mestre, traz para a gente os ensinamentos fundamentais para a gente seguir num caminho reto, num caminho moral. Só que em virtude das nossas necessidades de autopreservação, de proteção, às vezes a gente acaba utilizando de recursos não muito adequados, baseados em sentimentos que tomam a gente. A gente se sente fragilizado, a gente se sente vulnerável, então nós nos tornamos pessoas um pouco egoístas, um pouco intolerantes, um pouco agressivas, intransigentes, e em cima desses sentimentos, desses comportamentos, a nossa conduta ela é um pouco voltada para essa ação um pouco truculenta. E tudo isso, gente, porque a gente insiste em utilizar a porta larga, aquela que traz muitas vezes um retorno mais imediato, aquela que faz com que nosso objetivo seja atendido, seja alcançado de uma forma mais rápida, né? Aí vocês podem dizer assim, pô, Ricardo, então quer dizer que nós frequentamos mais o caminho do mal do que o caminho do bem? Às vezes por escolha, o caminho do mal, por reflexo, por condição natural do momento que a gente vive espiritualmente, infelizmente pode ser que sem pensar a gente utiliza mais o caminho do mal do que o caminho do bem. O caminho do bem muitas vezes exige de nós resignação, resiliência. Para quem nunca teve a oportunidade de ouvir essa palavra, resiliência significa o quão facilmente a gente se adapta a situações difíceis. E se adaptar a situações difíceis significa a gente não esbravejar, a gente observar, às vezes, uma situação que é difícil para nós, de difícil adaptação, e a gente se esforçar por entender e se adaptar, sem sofrimento, sem culpa e sem aquela necessidade de forçar a barra, né, dizendo assim de uma forma meio figurativa. Não, é a possibilidade que a gente tem de flexibilizar, de ser maleável e utilizar a porta estreita.
Quando a gente fala em porta estreita, nós estamos falando dos caminhos mais retos, daqueles em que nós nos retiramos de uma reação intempestiva, agressiva, aquela em que a gente hesita antes de dar uma resposta torta para alguém, né? E tudo está relacionado em a gente ceder ou não às tentações do mundo. Gente, nós somos tentados todo o tempo. Nós somos tentados pelos bens materiais que batem à nossa porta, que às vezes a gente quer muito obter. Nós somos tentados pelo poder do ser, do status, né? Nós somos tentados muitas vezes pela inveja. A gente gostaria de estar em locais, em pontos que nós ainda não alcançamos, e pode ser que a gente não alcançará por conta da nossa... Porque de repente até vai ser melhor para a gente não alcançar. Muitas vezes nós somos tentados pelo erotismo, pelos vícios de toda a natureza, e saber se conter, saber se autocontrolar é um papel fundamental da nossa vida. O caminho do bem, ele vai ser mais bem frequentado à medida que nós soubermos ampliar esse nosso nível de consciência, percebendo que muitas dessas nossas reações, às vezes um pouco abruptas, elas fazem mal para nós mesmos. Gente, tudo que a gente fizer nesse sentido nunca vai ser... Nós não estamos trabalhando, não é Deus, não é Jesus. Não são as pessoas que, os líderes, sejam eles de que natureza for, que pedem para a gente fazer isso pelo bem deles. Eles pedem para a gente fazer isso pelo nosso próprio bem. Porque nós passamos a sofrer menos. Muitos de nós, às vezes, sentem uma culpa muito grande por fracassos que a gente obtém, por situações que a gente às vezes não consegue atingir, por objetivos que a gente às vezes deixa para trás, né? E o detalhe é que nós não merecemos uma sorte triste nesse mundo. Nós merecemos coisas boas, só que tudo que nós quisermos buscar, nós temos que correr atrás. Os únicos que serão responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso na nossa vida somos nós mesmos. Às vezes nós culpamos muitos outros por terem contribuído para que as coisas não dessem certo. Mas muitas vezes, quando a gente cede a essas contribuições perniciosas e negativas, é quando nós cedemos à tentação. E aí o que gera, né, as nossas famosas derrotas morais. O Evangelho aqui tem uma passagem muito interessante no terceiro parágrafo desse item 5, que diz que o presente e o futuro são solidários. E é verdade, é verdade. Nós não podemos fazer nada hoje em relação ao nosso passado para que o nosso presente seja diferente. Mas o nosso passado, ele é solidário com o nosso presente, porque o que nós somos hoje é decorrente daquilo que nós fizemos ontem. E essa solidariedade que existe entre o presente e o futuro é muito verdadeira, porque aquilo que nós fizermos hoje refletirá no nosso futuro. Então nós temos que pensar muito no nosso presente. O que a gente pode fazer para que as coisas funcionem melhor na vida da gente? Como é que eu posso fazer para, de repente, tirar da frente esses meus desejos materiais, mundanos, que às vezes me circulam e na realidade ficam seduzindo a gente, né? O que nós podemos fazer para tentar fugir disso? E aí, gente, não existe receita milagrosa, não existe facilidade nesse processo e às vezes a gente também não tem como usar o exemplo do outro. Mas nós temos sim que nos fortalecer nos ensinamentos do Mestre, a gente tem que se fortalecer quando a gente vê as diversas histórias de pessoas que vencem na vida por conta de
abrirem mão de determinadas coisas que sabe que não faz mais parte delas e que a gente, olhando aquilo e se espelhando naquilo, a gente se fortalece aprendendo que unidos num sentimento elevado e fraterno de cooperação e solidariedade, nós somos mais fortes. Já paramos para pensar no preço que pagamos por conquistas, às vezes, que nós seguimos de forma arrebatadora e após pegarmos aquilo que era o nosso objeto de desejo, o estrago que nós deixamos para trás nas nossas vidas, ou que nós perdemos no que diz respeito a relacionamentos que podíamos ter vivenciado com mais carinho, com mais simplicidade. É uma jornada difícil essa nossa, mas extremamente encantadora, porque somos capazes de sermos mais e melhores, somos suficientemente fortes para tomarmos as decisões mais assertivas na nossa vida, e tudo isso depende de uma virada de chave. Essa virada de chave que faz com que o nosso comportamento, a nossa conduta, lá dentro, no íntimo, com base no que de fato a gente deseja, o que é mais essencial na nossa vida, como, por exemplo, a relação com os familiares, como o nosso bem-estar íntimo, como a tranquilidade que deve nos visitar, a tranquilidade financeira, a tranquilidade no ambiente de trabalho, a tranquilidade no rol social, enfim, a tranquilidade como um todo que depende única e exclusivamente da nossa serenidade na hora de tomar as nossas decisões e seguirmos por caminhos mais simples, mais tranquilos e com maior retidão moral, para que realmente a gente perceba essas vitórias morais nas nossas vidas. Bom, fica aqui essa reflexão, é um assunto extraordinário, né? A quantidade de oportunidades que nós temos. Vamos ficar alerta, vamos ficar prestando atenção no que acontece à nossa volta e o quanto tudo isso é enobrecedor no que diz respeito a nós percebermos as nossas verdadeiras conquistas, né? É isso aí, gente. Eu queria convidá-los agora para a gente fazer aqui as vibrações de hoje. Nós vamos aí agradecendo muito a toda a espiritualidade amiga e vamos nos juntando a esses nossos irmãos e entre nós aqui no plano terreno para vibrarmos pelo bem universal, pela paz entre todos os homens, pedindo que haja luz nos corações dos mais aflitos, vibrando pelos idosos em desamparo, pela juventude abandonada, vibrando pelos enfermos, pelos desempregados, pelos encarcerados, pelas instituições assistenciais de toda a ordem, vibrando intensamente para que o sentimento de esperança envolva todos os espíritos do nosso planeta, vibrando pelos acometidos pela Covid-19, pelos que tiveram perdas aí de entes queridos, vibrando intensamente por todos os líderes religiosos, sociais, políticos, para que tenham um sentimento de fraternidade, de muita justiça em vossas mentes, em vossos corações. Vibramos por todos os credos, por todos os lares, vibramos pelos ambientes hostis da espiritualidade, pedindo que a espiritualidade superior leve os nossos melhores pensamentos e sentimentos a esses nossos irmãos que sofrem, já desencarnados. Vibramos pelos nossos próprios familiares, nossos entes mais queridos, nossos próprios lares, por nós mesmos, agradecendo e vibrando muito pelo nosso centro Estrela de Luz e por todos os seres que compõem a fraternidade da Aliança. Que assim seja. Obrigado, Pai. Eu convido a todos agora para que nós entremos em reflexão mais profunda, nos conectemos com o nosso Mestre Jesus, com toda a espiritualidade superior, com os nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda,
E nesse momento nós vamos nos conectando também com as equipes de trabalho do Estrela de Luz, que nesse momento encontram-se reunidos. E vamos nesse momento abrindo os nossos corações, as nossas mentes e os nossos espíritos para receber a assistência espiritual, as energias renovadoras da assistência espiritual, momento em que estas energias renovadoras, fortalecedoras, de muito amparo, vão recaindo sobre nós, envolvendo-nos o espírito, o corpo físico, vai adentrando pelas nossas células, promovendo a transformação necessária, fazendo essa transfusão de energias renovadoras, essa troca, para que todas as energias que sejam mais convenientes nos envolvam neste momento. Agradecemos muito a toda espiritualidade superior por esse momento em que somos amparados, movidos por sentimentos renovados, pensamentos elevados, de muita luz e de muito amor. Com sentimento de extrema gratidão, nós agradecemos a esses nobres irmãos do plano superior. Pedimos permissão a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a toda espiritualidade amiga, para finalizarmos esse nosso trabalho de assistência espiritual do nosso Centro Estrela de Luz, rendendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Pai. Meus queridos irmãos, eu desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana, tudo de melhor para vocês. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e fiquem com Deus, fiquem em paz. Abraço, gente. Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.